Olá e seja bem-vindo ao nosso estudo do livro do Jerry Bridges, Exercite-te na Piedade. Isso será um estudo de 12 semanas, em que nós vamos estudar 12 capítulos deste livro, sondando as riquezas do Evangelho aplicado em nossas vidas. Este estudo será um momento para você crescer na sua compreensão. Durante o decorrer do nosso estudo, você pode antecipar que cada semana eu vou passar para você até um resumo em vídeo, como nós estamos fazendo hoje. Estes resumos são as minhas ideias, interpretações sobre as ideias mais importantes dos capítulos que você está estudando. Eu ia encorajar cada um a comprar seu livro e acompanhar, porque, sem dúvida, Deus vai falar contigo sobre outros aspectos de aplicação na sua vida. Então, o resumo do vídeo não é um substituto para a sua leitura deste livro, mas vai acompanhar e encorajar você na sua aplicação e meditação no conteúdo. Também você vai receber um guia de estudo, em que há perguntas de aplicação. Você vai ver até versículos bíblicos que vão tratar diretamente o conteúdo que você está lendo. Deixe-me encorajar você. Contemple, responde a cada pergunta. Esteja ali aplicando, lendo e aplicando os versículos. E quando nós tivermos a nossa reunião, você está convidado a participar e deixar o grupo saber as coisas que Deus está te ensinando por meio da palavra de Deus. A chave que nós sempre precisamos entender para receber tudo que Deus queria para você receber é preparação e dedicação. Faça a leitura, principalmente da palavra de Deus, mas também, deixe-me encorajar, leitura deste livro. Assista os vídeos para entender uma perspectiva de uma outra pessoa, a minha própria pessoa. Esteja contemplando e aplicando suas próprias aplicações. Quem sabe você queria, se for pastor, pregar sobre o assunto no seu grupo, na sua igreja, ou conversar com pessoas no seu grupo pequeno, ou até conversar com um amigo ou amiga precisando estas preciosas verdades. Então, o que nós vamos fazer, e que eu vou passar para você um resumo de cada capítulo, normalmente, máximo de 2, 1 a 2, e esta semana nós vamos pensar sobre 2 capítulos cheios de conteúdo, mas riquezas que vão até abençoar a sua vida. Então, com esta introdução, vamos começar nosso estudo deste livro, Exercite-te na Piedade. E que Deus nos abençoe nesta caminhada. Vamos começar. O primeiro capítulo tem o título Valor para Todas as Coisas. Então, isso sempre vai até chamar a uma pergunta. Que valor? Todas as coisas. 1 Timóteo 4:8 nos ensina com muita simplicidade e clareza que o exercício físico é de pouco proveito, mas há uma coisa que vale para todas as coisas. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Não há elogio que se possa ser feito de um cristão do que chamá-lo de uma pessoa piedosa. As palavras piedade e piedosa aparecem apenas algumas vezes no Novo Testamento. No entanto, toda a Bíblia é um livro sobre o assunto da piedade cristã. Quando essas palavras aparecerem nas páginas da Bíblia, elas estão repletas de significado e instrução para nós. As palavras piedosas
E piedade, de fato, aparece só algumas vezes até no Novo Testamento. No entanto, toda a Bíblia destaca esta ideia. Quando Paulo deseja destilar a essência da vida cristã em um breve parágrafo, ele se concentra na piedade. Ele nos diz que a graça de Deus, sobre a graça de Deus, em Tito 2, 11 a 13, estas palavras. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando Paulo pensa na sua própria descrição do trabalho como apóstolo de Jesus Cristo, ele o descreve, este trabalho, como sendo chamado para promover a fé dos eleitos e seu conhecimento da verdade que leva à piedade. Ali em Tito 1:1 está escrito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Podemos observar, por exemplo, também, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo enfatiza a piedade. Ele diz, em 1 Timóteo 2, 1 a 2, 1 Timóteo 4, 7, 1 Timóteo 6, 6, ele fala o seguinte, que devemos orar por aqueles que têm a autoridade, para que possamos viver uma vida pacífica e tranquila em toda piedade e santidade. Que devemos nos treinar para ser piedosos, que devemos buscar piedade. A palavra buscar indica o esforço implacável e perseverante que nós precisamos demonstrar nesta busca de piedade. A piedade com contentamento é apresentado como grande ganho. Finalmente, a piedade tem valor para todas as coisas, trazendo promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Quando Pedro, ao ansiar pelo grande dia do Senhor, quando a terra e tudo nela será destruídos, quando Pedro estava contemplando este dia, ele pergunta que tipo de pessoa que nós devemos ser na luz deste dia tão imponente que está nos aproximando cada vez mais por perto. E Paulo responde o Pedro responde, dizendo que devemos viver vidas santas e piedosas. Em 2 Pedro 3, 10 a 12. Vamos ouvir o que as Escrituras dizem. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os seus aparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia, os seus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Aqui Pedro usa o evento mais importante de toda a história, a segunda vinda de Cristo Jesus, para nos incentivar ao nosso dever cristão. O que é este dever cristão? Viver uma vida santa e piedosa. Certamente, então, a piedade não é uma opção espiritual por alguns cristãos ultrapassados de uma era já passada. Ou a vida de piedade não é
só para um grupo de super santos de hoje. Não. A vida de piedade é para todos os cristãos. É tanto um privilégio quanto um dever de cada cristão buscar a piedade, treinar-se em piedade e estudar diligentemente, cada vez mais, a palavra de Deus para crescer em piedade. Não precisamos de nenhum talento ou equipamento especial para crescer em piedade. Só precisa ter a sua Bíblia e o Espírito Santo atuando em seu coração. Deus já nos deu, como a Bíblia diz, tudo de que precisamos para a vida, a piedade. Segundo Pedro 1:3. Vamos ouvir este versículo na sua totalidade. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtudes. Segundo Pedro 1:3. O cristão mais comum tem tudo o que precisa. E o cristão mais talentoso deve usar estes mesmos meios na prática da piedade. Ou seja, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. O mais humilde, o mais avançado, o mais talentoso, a pessoa que é super simples e humilde. Todos são iguais, porque a piedade é um fruto do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Então, isso nos leva a uma pergunta simples. O que é a piedade? De acordo com a Bíblia. Então, vamos sondar a fundação da piedade bíblica e tentar até chegar a uma definição para o cristão evangélico. O que é a piedade evangélica e cristã? Bom, podemos dizer que, em um sentido, piedade é devoção em ação. A Bíblia começa a nos dar algumas pistas sobre a natureza da piedade em suas primeiras páginas, lá no Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24. Ali nós vamos encontrar o homem que tem o nome Enoque. Então a Bíblia diz sobre Enoque, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em um resumo muito curto, de 3 versículos sobre a vida de Enoque, Moisés o descreve 2 vezes como alguém que andou com Deus, caminhou com Deus. O autor do livro de Hebreus dá a Enoque um lugar em seu grande, aquele capítulo 11, aquele corredor dos famosos da fé. Em capítulo 11 do livro de Hebreus, ele diz sobre a pessoa de Enoque, lá no Hebreus 11. Este autor de Hebreus diz que Enoque, ele vê Enoque de uma perspectiva um pouquinho diferente do que nós vamos ver ali no Gênesis. O autor de Hebreus o descreve como aquele que agradou a Deus. Aqui, então, estão 2 pistas importantes sobre a natureza da piedade bíblica e evangélica. Enoque andou com Deus e Enoque agradou a Deus. É evidente, a partir dessas 2 declarações, que a vida de Enoque foi centrada em Deus. Deus era o ponto focal da vida dele. A estrela do norte da sua própria existência, o guiando em tudo. Enoque andava com Deus. Ele desfrutava de um relacionamento com Deus. E ele agradou a Deus na sua vida cotidiana. Então, poderíamos dizer com precisão que ele era devotado a Deus e comprometido com Deus. Este é o significado
da piedade bíblica e evangélica. A palavra do Novo Testamento para piedade, em seu significado original do grego, transmite esta ideia de uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações que são agradáveis a Deus. E essa atitude pessoal para com Deus é o que chamamos de devoção a Deus. Mas a devoção bíblica sempre é devoção em ação. Devoção em ação. Não é apenas um sentimento emocional em relação a Deus. Um tipo de sentimento que podemos ter ao cantar um grande hino de louvor, um cântico que mexe muito com o coração. Não é só simplesmente sentimentos piedosos. A piedade não é nem um tipo de devoção com Deus, nem um sentimento. É devoção em ação. Embora, claro, o seu tempo a sós com Deus seja essencial, embora essa prática seja de suma importância na vida de uma pessoa piedosa, isso não é a vida de devoção que a Bíblia descreve. Então, devoção ou piedade é devoção em ação. Aqueles sentimentos religiosos baseados em adoração, leitura da palavra, via tempo a sós com Deus, se expressando na vida cotidiana de cada servo do Senhor. Isso é piedade que a Bíblia enfatiza. Então, podemos dizer 3 coisas essenciais. A piedade é focalizando em Deus. Focalizando em Deus. Não é as coisas que nós vamos fazer para adorar a Deus. Não são os sentimentos que nós vamos sentir quando servirmos a Deus ou quando adorarmos a Deus. Não. A devoção não é uma atividade. Devoção é uma atitude para com Deus. E essa atitude é composta por 3 elementos essenciais: o temor de Deus, o amor de Deus, o desejo de Deus. E, claro, nós vamos pensar sobre cada um. A prática de piedade é um exercício, disciplina que se concentra em Deus. Baseado nessa atitude voltada para Deus, surge o caráter e a conduta que geralmente nós consideramos a piedade. Frequentemente tentamos desenvolver o caráter e a conduta cristã sem dedicar o tempo necessário para desenvolver uma devoção centrada em Deus. Tentamos agradar a Deus sem investir o tempo necessário para andar com Ele e desenvolver um relacionamento com Ele. Isso é impossível de fazer. A devoção a Deus, então, é a fonte do caráter piedoso. Essa devoção é a única motivação para um comportamento cristão que agrada a Deus. Essa motivação é o fator principal que separa a pessoa piedosa de uma pessoa meramente moral ou até uma pessoa benevolente. Existem pessoas morais, existem pessoas benevolentes, mas essas pessoas não são necessariamente pessoas piedosas. A pessoa piedosa é moral, é benevolente, é zelosa para a causa de devoção a Deus. E sua vida assume uma dimensão que reflete a própria marca de Deus na sua alma. É triste que muitos cristãos não tenham essa aura, este brilho da piedade nas suas vidas. Eles podem ser muito talentosos, até simpáticos. Essas pessoas podem ser até muito envolvidas na obra do Senhor, ou mesmo aparentemente muito bem-sucedidas no ministério. Apesar de tudo isso, elas não podem ser piedosas de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque elas não são dedicadas
a Deus. Elas podem ser dedicadas a uma visão ministerial ou à sua própria reputação como um cristão. Mas as pessoas não são dedicadas a Deus. A piedade é mais do que o caráter cristão. É o caráter cristão que surge de uma devoção total a Deus. Também é verdade que a devoção a Deus sempre resulta em caráter piedoso. Ao estudarmos os 3 elementos essenciais da devoção nos próximos estudos, mais para frente, e nosso estudo deste livro, veremos que todos estes elementos devem se expressar em uma vida que agrada a Deus. Então, a definição da piedade que nós vamos usar neste estudo é devoção a Deus que resulta em uma vida que o agrada. Nunca devemos perder de vista o fato de que a devoção a Deus é a fonte do caráter cristão e o único fundamento sobre o qual a vida cristã pode ser edificada com sucesso. Que Deus abençoe. Juntos, vamos crescer nesta vida de piedade.